mais do que o resultado e a postura do time, atitude não, mas eu acho que as escolhas do Luxemburgo. Também. As escolhas do Luxemburgo foram equivocadas e isso pega e pega muito. Claro. Porque às vezes ele poderia ter escolhido os jogadores certos e os jogadores não terem jogado com vontade. O que eu acho que não aconteceu. Não faltou vontade. O que aconteceu, na minha opinião, foi que os caras estavam perdidos em campo. E aí eu acho que é algo que vem do banco de reservas. Tem um pouquinho de cada. O São Paulo, numa disposição, numa intensidade poucas vezes vista. Acho que tem muito a ver com o ambiente também que foi criado, 62 mil pessoas, recepção da chegada. Para o Corinthians, o contrário, né? Chegada atrasada, quebrou o ônibus apedrejado. O Luxemburgo, ninguém vai me convencer de que o Bruno Mendes, para um jogo como o de ontem, é mais interessante do que o Fagner. Uhum. O Fagner é um cara que marca muito bem, às vezes até passa do ponto, e dá ultrapassagem, né? O cara que passa a todo instante. O Bruno Mendes é um zagueiro improvisado com o lateral direito, que vai só marcar. Então você perde uma válvula de escape pelo lado direito. O Matias Rojas não tinha condição de jogar mais de 45 minutos? Essa resposta é importante que alguém do Corinthians desse também, porque o Rojas é o cara da bola parada, é o cara do lançamento, é o cara da finalização de fora da área, como naquela batida que o Rafael defendeu. Mas Maicon e Fausto juntos, tipo da coisa que acho difícil engolir, cara. Porque são dois jogadores que não têm pegada no meio campo, marcação, cara. O Fausto chegou muito bem no Corinthians, com virada de jogo, com finalização de fora da área. Foi um cara que foi diminuindo de tamanho. A Gazeta Esportiva chegou a dar uma matéria alguns dias atrás de que ele tem tido crise de ansiedade, desmentido pelo Fausto. É natural que se desminta, né? É até importante para que quem está nos assistindo entenda um pouquinho do nosso trabalho. Muitas vezes, o presidente, o dirigente, o jogador, o assessor de imprensa desmentem uma informação, porque para eles não é legal que a notícia saia. Mas algo com o Fausto está acontecendo. Tem muita gente atribuindo ao fato da namorada, que é modelo e cantora, não ter querido ficar. Não é ruindade mesmo? Esse cara foi bom algum dia? Não foi. No Argentino Júnior ele era bom jogador e no Corinthians era bom. Então você está falando para mim que ele é o tal pubalgia, é o esforço repetitivo por causa da namorada. A namorada foi embora. Então é emocional. A namorada foi embora, é o que consta. O Stefano, que está sempre conosco, trabalha comigo na ESPN, ele tem um grande amigo argentino. Tá. E ele comentou, na época, ele comentou comigo isso hoje, a gente estava falando sobre o Fausto Vera, e ele comentou que quando o Fausto Vera foi contratado... Falso Vera, esse colega dele falou assim, vocês contrataram um baita jogador. O River Plate queria ele. A Argentina inteira queria contratar o Fausto Vera, e ele veio muito na conta de um pedido do Vitor Pereira, do salário também, que aqui é maior, e de uma ideia, e aí talvez esteja aí, de uma projeção de sair na janela desse ano, o que não aconteceu. Fabrício, quando o Corinthians contrata o Fausto, o São Paulo contrata o Galo. Sim. E a grande pergunta era qual dos dois é melhor? E a conclusão que quase todo mundo chegou no primeiro momento é que o Fausto era mais completo. O Galo teve mais dificuldade de se adaptar, embora o Galo até se contundir nesse ano, era artilheiro do Campeonato Paulista, né? São as coisas... O futebol é muito roda gigante, né? Corinthians de 12 jogos sem perder, perde um, e a coisa degringola como aconteceu. Mas o Fausto e o Maicon, para esse momento, não são recomendados, especialmente juntos. Por exemplo, o Maicon ontem. O Maicon é um cara importante na história do Corinthians, mas ele não vem num bom momento. Ele, para mim, não acompanha o Lucas no lance do segundo gol. E o primeiro no primeiro gol, ele não chega, não impede para que o Rato pudesse finalizar. Embora o Cássio também tenha tido participação, aquela quebrada de bola, depois a impressão que eu tenho de que ele reclama do Yuri Alberto. Enfim, mas a intensidade do time, a pegada do time... São Paulo foi por uma decisão. O Corinthians entrou para... Sabe a comparação que eu fiz? Eu fiz o seguinte, para mim o São Paulo entrou, sem sacanagem, para uma final de Copa do Mundo. É isso. E o Corinthians entrou para uma semifinal de Copa do Brasil. E era um jogo muito grande para os dois, cara. Porque assim, o Corinthians não foi campeão na era do Duílio Monteiro Alves, né? E eu até fui o primeiro a publicar isso, e essa é uma das coisas que fazem o Duílio ficar bravinho. O Duílio, se não ganhar nada até dezembro, ele vai se tornar o primeiro presidente da história do Corinthians, desde a década de 80, a deixar a cadeira de presidente sem ganhar nada. Desde 80. Olha, isso é pesado. Desde 80. O São Paulo tem um título desde 2012, que é um campeonato paulista, que é muito pouco para a história recente. Ano retrasado, né? 2021, técnico, isso. Né? Então, assim, a chance de um título da Copa do Brasil para ambos era super importante. Não é só isso, tem 30 milhões de reais em jogo. A passagem do São Paulo à decisão já valeu 30 milhões, porque o vice-campeão fatura 30. O campeão da Copa do Brasil, dobra, em vez de 30, pega 70. Mais do que o dobro. 70. E a gente está falando de mais um jogo em casa. O São Paulo ontem fez uma renda de 8 milhões. É possível que essa renda seja de 9, de 10 na decisão. O Corinthians faria algo parecido na Neoquímica Arena. Lotação, ingresso lá em cima. Sim. Então, é muito dinheiro, é título, é chance de Libertadores. E para o Corinthians tem algo ainda mais importante, não, mas tão importante quanto. O Corinthians não tem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem.
E o título da Copa do Brasil asseguraria a classificação. Não ter o Corinthians na Copa do Brasil é algo deprimente.